Bom dia, queridos alunos do terceiro ano do itinerário CAUNI. Eu sou a professora Cláudia Luz, que acompanha vocês todas as quintas-feiras, e hoje nós vamos para a nossa aula 21, que corresponde à sequência didática 6, que são desigualdades, tensões e conflitos internacionais, e os objetos do conhecimento nós viemos abordando já há umas 2 semanas, principais conflitos, causas dos conflitos e exercícios comentados que eu comecei a fazer na aula passada do material didático de vocês, e hoje nós vamos fazer os exercícios do suplemento à prova Enem. Então vamos seguir em frente. Com relação às desigualdades, tensões e conflitos internacionais, o professor Adriano tem falado nas 2 últimas semanas a respeito de conflitos no mundo islâmico. Como o nosso assunto no itinerário CAUNI, eu já falei que é um recorte da base comum, eu não vou repetir o que ele tem falado, mas sim reforçar algumas ideias e fazer exercícios. Então, eu separei os exercícios do suplemento à prova Enem, mas antes disso, cabe mostrar aqui um mapa que é um mapa do livro de vocês, do capítulo 29, que mostra o que corresponde ao mundo islâmico. Nem todo país árabe é muçulmano, mas esses países que estão aqui, ó, no norte da África, ou África Setentrional, também chamada de África Branca, alguns países da África subsaariana, países do Oriente Médio, da Ásia Central, Sul e Sudeste da Ásia, daqui da Indonésia até essa porção do extremo oeste da África, nós temos o que a gente chama de mundo islâmico. Então, o professor Adriano já deve ter falado, né, que o islamismo é uma das principais religiões monoteístas do mundo, é uma das religiões que mais cresce atualmente e principalmente em áreas pobres, como por exemplo a África subsaariana, Sul e Sudeste Asiático. A Indonésia, por exemplo, ela não é do mundo árabe, mas ela é o país que tem a maior população de muçulmanos no mundo. Os países que aparecem aqui em laranja são estados membros da Liga Árabe, e os que aparecem em verde são estados muçulmanos. Muçulmano é todo aquele que se converte ao islamismo. E os que estão em roxo, eles não são países muçulmanos, mas têm uma forte minoria muçulmana, como é, por exemplo, alguns países aqui da parte central da Ásia, a Índia, alguns países do leste da África, eles também têm, não têm grande parte da população muçulmana, mas eles têm uma minoria forte. E isso acaba muitas vezes gerando conflitos que são de origem étnico-cultural, tendo em vista a religião. Mas muitos conflitos são em decorrência de disputa pelo poder ou disputa territorial. Bom, a nossa primeira questão tem a ver com o mundo árabe islâmico. É uma questão do Enem de 2011 e trata sobre uma série de manifestações que ocorreram no norte da África e no Oriente Médio, que ficaram conhecidas como Primavera Árabe. O professor Adriano já deve ter tratado desse assunto com vocês, e o texto fala o seguinte, que no mundo árabe, países governados há décadas por regimes políticos centralizadores contabilizam metade da população com menos de 30 anos. Desses, 56% têm acesso à internet. Sentindo-se sem perspectivas de futuro e diante da estagnação da economia, esses jovens incubam vírus sedentos por modernidade e democracia. Em meados de dezembro, um tunisiano de 26 anos, vendedor de frutas, põe fogo ao próprio corpo em protesto por trabalho, justiça e liberdade. Uma série de manifestações eclode na Tunísia, e como uma epidemia, o vírus libertário começa a se espalhar pelos países vizinhos, derrubando em seguida o presidente do Egito, Hosni Mubarak. Sites e redes sociais, como o Facebook e o Twitter, ajudaram a mobilizar manifestantes do norte da África a ilhas do Golfo Pérsico. Bom, o contexto aqui é da época que ocorreu o início desse movimento, que foi na Tunísia.
E aí, considerando os movimentos políticos mencionados no texto, o acesso à internet permitiu aos jovens árabes. Vou colocar a resposta aqui logo para a gente ir comentando. Na letra A, reforçar a atuação dos regimes políticos existentes? Não, foi exatamente o contrário. As manifestações, elas queriam colocar fim ao poder de vários ditadores que já estavam no poder há muitos anos. A gente vai ver uma linha agora no próximo slide que mostra a quantidade de tempo que vários ditadores estavam no poder, e alguns continuam até hoje. A letra B não é porque ele fala que a internet permitiu aos jovens tomar conhecimento dos fatos sem se envolver? Exatamente o contrário, né, pessoal? Como eles estavam num ambiente de repressão, de restrição de direitos, eles usaram as redes sociais para tomar conhecimento dos fatos e se mobilizar para manifestar, para que ocorressem as manifestações. A letra C, manter distanciamento necessário à sua segurança. Não, foi exatamente o contrário. Muitos foram para as ruas manifestar. Disseminar vírus capazes de destruir programas de computadores. O contexto aqui da questão não tem a ver com hackers. E a letra E, que é a resposta, difundir ideias revolucionárias que mobilizaram a população. Exatamente isso. Então, a Primavera Árabe constituiu essa onda de manifestações em busca de liberdade e maior abertura e democracia. O estopim foi essa manifestação do jovem tunisiano, mas as causas principais têm a ver com problemas econômicos, né? Foi um reflexo da crise pela qual a Europa já vinha vivendo problemas de crise, e como muitos países do norte da África são parceiros comerciais da Europa, eles acabaram sentindo esse problema da crise. Aqui o que eu falei para vocês, ó, ele chama de ditadômetro. Ele é da época que ocorreu a Primavera Árabe. Então, aqui no caso, esses líderes políticos, eles foram depostos ou foram mortos, que é o caso do Muammar Gaddafi, da Líbia. O do Iêmen, Egito e Tunísia, eles foram depostos por conta das manifestações. E esses três aqui, o Bashar al-Assad, o rei Abdullah e o rei Hamá, eles ainda estão no poder. Aqui no caso, né, na época, 12 anos no poder, hoje em dia eles estão há mais de 20 anos no poder. Mesma coisa que o Bashar al-Assad da Síria, ele estava desde 2000 no poder, nós estamos em 2021, então ele está há mais de 20 anos no poder. Aqui é a região onde ocorreu, a partir da Tunísia, se expandiu aqui para a Líbia, para o Egito, para o Iêmen, no Oriente Médio, Jordânia e Síria, que foi em março de 2011 e está em guerra civil até hoje. Aqui uma foto das manifestações que ganharam grande proporção, e a maioria das imagens e notícias que se teve na época foi por meio da internet que elas foram divulgadas. A questão 2 é uma questão do Enem também, e tem a ver com a Primavera Árabe, que nós temos uma charge, né, de uma moça em trajes mínimos aqui, segurando uma grande espada escrito democracia. E aí os dois homens falando, ela é linda. Aí o outro fala, tá louco? Ela quer é a nossa cabeça, mande apedrejá-la já. Né? Porque no Oriente Médio muitos países têm esse costume de apedrejar as mulheres. Muitas mulheres têm direitos restritos. Então, aqui é uma charge, a charge sempre ela vai fazer uma crítica de forma, buscando a partir de forma bem-humorada, fazer uma crítica a algum problema político, econômico, e aí ele coloca que a charge revela um momento da Primavera Árabe, 2010. Conflito civil cuja cobertura jornalística utilizou em grande escala a internet e a televisão. Tal conflito de ordem geopolítica pode ser caracterizado como
No caso aqui é a letra A, que é o que eu falei, né, que foi uma onda de manifestações. Exatamente o que foi a Primavera Árabe. Essa letra A, ela está definindo a onda de protestos e revoluções ocorridas no Oriente Médio e no norte do continente africano, em que a população foi às ruas para derrubar ditadores ou reivindicar melhores condições sociais de vida. Não pode ser a letra B, porque ele fala que é um movimento revolucionário de caráter religioso, não teve esse caráter religioso. Ação isolada de grupos extremistas do Oriente Médio que atentam contra interesses dos estados nacionais e buscam o estabelecimento de estados teocráticos, também não foi uma ação isolada de grupos extremistas, foi uma ação que atingiu grande proporção e que partiu da população jovem, que estava insatisfeito, muitos desempregados, né, passando por problemas de crise econômica. A letra D não pode ser porque ele fala que é uma continuação de minorias étnicas, também não tem a ver com minoria étnica, né? E a letra E não pode ser porque ele fala que é um movimento ligado às grandes corporações do petróleo que buscam a criação de um mercado econômico único, também não tem a ver com a questão de produção e domínio do petróleo. Aqui só um panorama geral, né, da onde ocorreu a Primavera Árabe. Aqui nós temos um resumo de alguns países. Aqui fala o início dessa onda de manifestações que partiu da Tunísia, depois Egito, Líbia, Bahrein, Síria, que até hoje se encontra em guerra civil, e o Iêmen, né? Então foram os países onde as manifestações elas ganharam grandes proporções. Depois vocês deem uma lida, que eu não vou me ater a ler tudo aqui agora, eu achei importante dar esse panorama geral para vocês e deixar à disposição nos slides para vocês se apropriarem desses conhecimentos. E dá até para, se alguém ainda não entregou os mapas mentais da base comum, dá até para usar algumas ideias dessas para compor o mapa, né? Porque tem muito grupo que está fazendo sobre conflitos do Oriente Médio, Síria, né? Então dá para usar algumas informações aqui. Por falar nisso, os mapas mentais, muitos que já foram entregues, mais de 50 mapas já foram entregues, vocês estão caprichando, hein? Parabéns! Aqui a questão número 3, pede para ver a figura. É uma figura, uma charge também, né, de um tanque norte-americano, perguntando aqui para um árabe, no meio do deserto, para onde fica o Irã. Então aqui cabe a gente falar algumas coisas a respeito da guerra do Iraque, né, porque aqui, na verdade, ele coloca o seguinte: os Estados Unidos, aqui o título da charge é Estados Unidos resolvem deixar o Iraque. Aí ele pergunta aonde que é o Irã. E o contexto da questão é o seguinte: os Estados Unidos justificam suas intervenções no Oriente Médio como proteção ao mundo, alegando que o Iraque acolhe organizações terroristas mundiais e que o Irã, na verdade, os Estados Unidos ele tem esse costume de fazer intervenções, né? Muitas vezes alegando que ele seria como se fosse o xerife, né? Mas na verdade são interesses geopolíticos distintos. Aqui, no caso, ele coloca, tem a ver com relação ao Irã. A resposta é exatamente a primeira, tem grande potencial em arsenal atômico. Ele está, apesar da charge, está mostrando a retirada das tropas norte-americanas do Iraque. A questão pergunta a respeito do Irã. Reforça as fronteiras socialistas na região, também não tem essa justificativa dos Estados Unidos fazerem intervenções no Oriente Médio. Nós não estamos mais na ordem bipolar, e essa questão aqui, ela fala da retirada das tropas do Iraque, que já aconteceu num contexto de nova ordem. Desafio o poderio econômico estadunidense? Não tem essa questão de os países do Oriente Médio
desafiarem o poderio econômico, porque eles são países, em sua maioria, subdesenvolvidos, e o que pega mais ali é a questão do domínio pelo petróleo, que é, geopoliticamente falando, uma das principais causas de vários conflitos. Consolida-se como país árabe anti-americanista? Não, porque o Iraque foi inclusive aliado, né? E o Irã, ele não é um país árabe, né? Ele fala aqui da retirada do Iraque. O Iraque foi, durante a guerra do Irã e Iraque, foi aliado dos Estados Unidos, e no caso do Irã, ele não é um país de predominância árabe, ele é persa. E, professora, mas tem que saber desses detalhes? Algumas questões, elas exigem que vocês tenham um conhecimento mais detalhado, sim, pessoal. Essa daqui foi uma questão que foi cobrada pelo Enem. Eu adaptei aqui, né? Se vocês forem olhar a questão original, tem algumas mudanças pequenas. E a letra E, executa ou detém diplomatas norte-americanos em prisões. Também não é o caso. A próxima questão vai ter a ver com essas tensões entre o mundo árabe e os Estados Unidos. No caso da invasão e desocupação do Iraque, que ficou conhecido como Guerra do Iraque, ela teve nós podemos identificar alguns motivos que levaram à ocupação do Iraque. O que motivou inicialmente, a justificativa, inicialmente foi o atentado ao World Trade Center, em setembro de 2002. Inclusive vão fazer 20 anos aí de atentado, agora no dia 11 de setembro. E aí, a partir desse atentado, os Estados Unidos eles passam a justificar uma estratégia de combate ao terror, o que ele considera como eixo do mal, Irã, Iraque e Coreia do Norte, por conta de eles serem detentores de armas nucleares de destruição em massa. Outro motivo que levou à ocupação é que algumas sanções impostas ao Iraque pós-Guerra do Golfo não estavam funcionando. E o Saddam Hussein, na época que era o líder político do Iraque, ele estava se tornando uma ameaça à hegemonia norte-americana, porque ele estava controlando o petróleo. O Iraque é a segunda maior reserva de petróleo do Oriente Médio. Em primeiro lugar é a Arábia Saudita. E esse controle exercido pelo representante político do Iraque estava ameaçando a hegemonia norte-americana. E o que levou à ocupação em 2003. Aqui nós temos um mapa com a localização de algumas das principais bacias de petróleo, né, os países aqui em volta. No caso, tudo que está em verdinho são bases militares, para vocês verem a distribuição das tropas norte-americanas durante a invasão do Iraque, elas principalmente controlando áreas de fronteira e próxima aos principais campos de exploração de petróleo também, né? Então, esse controle, tanto das fronteiras como das reservas de petróleo, foi fundamental. Então, ocupou em 2003, e a desocupação e os impactos na geopolítica global, essa desocupação ela ocorreu, o início da retirada foi em 2009, ainda no governo do Barack Obama. A ocupação ela foi durante o governo do George Bush, e o início da retirada se deu a partir de negociações durante o governo do Barack Obama. Então, o início da retirada foi em 2009, mas ela só se efetivou no final do ano de 2011. A questão 4 tem a ver com o atentado de 11 de setembro. Após sofrer os atentados de 11 de setembro, os Estados Unidos decidiram empreender uma guerra contra o terror. É exatamente o que eu falei no slide anterior, né? Apontando os governos que poderiam representar riscos à paz mundial. No ano de 2002, os Estados Unidos tentavam, por meio da ONU, que o governo iraquiano preservava um poderoso arsenal,
que o governo iraquiano preservava um poderoso arsenal de armas químicas. Vários inspetores da ONU em visita ao Iraque não conseguiram obter provas concretas das acusações feitas pelos Estados Unidos. Todavia, ignorando completamente a decisão da ONU, George Bush buscou apoio do governo britânico para juntos promoverem a invasão do Iraque. Então, é exatamente um contexto aí do que eu falei no slide anterior, e a medida de invasão, vou repetido aqui, ó, a medida de invasão e ocupação do Iraque pelos Estados Unidos não é letra A. Ele fala que se explica pelo fato de o Iraque deter, na época, armas nucleares que poderiam desencadear a Terceira Guerra Mundial. Não foi comprovado que existiam essas armas nucleares nem químicas, né? Na verdade, o que os Estados Unidos acusou foi que existiam armas químicas. Se justifica, pois a defesa de interesses próprios se dá pelo fato de o terrorismo mundial agir exclusivamente contra as potências atuais? Não. Se baseia em leis internacionais que, em se tratando de guerra contra o terror, autorizam coalizões bilaterais de ataque. Também não, né, pessoal? Isso aqui foi uma estratégia dos Estados Unidos aliados ao Reino Unido. A resposta é letra D, se revela arbitrária, pois desconsiderou organizações supranacionais que objetivam soluções pacíficas em se tratando de conflitos mundiais, que é o caso da Organização das Nações Unidas, que foi criada após a Segunda Guerra Mundial com o objetivo de disseminar a paz entre as nações. E além da paz, outras questões relacionadas ao meio ambiente, a questões sociais, educacionais, né? Mas um dos objetivos é manter a paz. Não é letra E, se mostra ponderada, pois priorizou os acordos internacionais? Não, eles foram arbitrários, né? Aqui eu coloquei de novo esses mapas com a evolução do Estado de Israel, desde da partilha da Palestina, proposta pela ONU após a Segunda Guerra Mundial, em 1947, né, ocorreu a partilha, que é a divisão da antiga Palestina, ela deixa de existir e vai passar a ser dividida em Estado judeu e Estado árabe. Os árabes não aceitaram essa divisão. No ano seguinte, os judeus eles invadem áreas que eram dos palestinos e acabam declarando independência do Estado de Israel, que é chamada de Guerra da Independência. Na década de 60, um dos conflitos mais importantes foi a Guerra dos Seis Dias, onde os judeus eles mais que triplicaram a ocupação, invadiram inclusive áreas da Síria, que eles não devolveram até hoje, Cisjordânia, a Península do Sinai, que pertencia ao Egito, e com isso, o grande número de refugiados palestinos, que passaram a ser povos sem pátria, né? Oficialmente não existe um Estado palestino. E atualmente a Península do Sinai foi devolvida, Golã não foi devolvida, parte da Cisjordânia foi desocupada e Gaza atualmente é um estado não, é uma região autônoma dos palestinos. A gente vai ver no próximo slide como que se encontra atualmente. Antes disso tem uma questão a prova Enem que fala a respeito dessa disputa entre árabes e judeus. E ele fala que quando a colonização prossegue e se intensifica na Cisjordânia e o processo de paz se resume em uma frase nas notas da comunidade internacional, o Hamas ganha a eleição em janeiro de 2006. Será realmente algo espantoso? Por terem votado errado, os palestinos são punidos, principalmente pela União Europeia. Com o aval da França, ela priva a autoridade palestina de ajudas diretas, contribuindo um pouco mais para o agravamento das condições materiais das suas populações e a perda da coesão das instituições palestinas. Bom, pessoal, eu fiz um histórico no próximo slide, mas aqui ele coloca que o texto anterior do editor do jornal francês Le Monde Diplomatique
analisa a situação do conflito Israel-Palestina logo após a vitória de um dos grupos radicais islâmicos em uma região sob controle palestino, o que dificultou as relações entre os dois lados envolvidos no conflito. Mas Alengrecht cita ainda outro elemento central que contribui para a perpetuação do conflito. Qual é esse elemento? A resposta é letra C, né? O elemento não é a perda de coesão das instituições palestinas, não é a atuação concreta da comunidade internacional na busca da paz, é a letra C, que fala do contínuo processo de colonização dos territórios palestinos pelos israelenses. Não tem a ver com o fim da ocupação das terras palestinas, porque elas continuam ocorrendo. Ocorreu a desocupação de algumas áreas, mas outras ainda continuam ocupadas por israelenses. E também não tem a ver com fraqueza da autoridade palestina. O elemento é principalmente esse contínuo processo de colonização. Com relação a isso, só para a gente contextualizar o que ele falou ali na questão anterior. A autoridade palestina a que ele se refere foi um órgão provisório de autogoverno criado a partir do Acordo de Oslo, que foi um acordo de paz na década de 90, e aí a partir de 1994 esse órgão provisório que deveria sofrer alteração, até hoje ele não foi modificado. A ANP, ou Autoridade Nacional Palestina, o Fatah, ela tem um braço terrorista, né, que hoje em dia predomina o político, mas o Fatah e o Hamas, que ele se referiu ali nas eleições de 2006, a autoridade palestina ela é governada pelo Fatah. E o Hamas ele acabou ganhando as eleições de 2006, ele é um grupo mais radical, e isso gerou um conflito entre o Hamas e al Fatah, e atualmente o controle da faixa de Gaza desde 2007 tem sido feito pelo Hamas. Isso fez com que ocorresse uma divisão entre essas duas áreas ocupadas por palestinos. Inicialmente, a autoridade palestina ela deveria ocupar a faixa de Gaza e parte da Cisjordânia, que eles chamam de setores A e B, que são as áreas urbanas e rurais, porque o espaço C, ou o setor C, é controlado por Israel, que ele controla militarmente as estradas, as fronteiras e o espaço aéreo. É o que eu falei aqui, ó. Aqui é o restante do Estado de Israel. Essas áreas em vermelhas são as áreas destinadas à ocupação palestina. Então vocês vejam que desde lá da partilha até os dias atuais, os palestinos eles perderam muito espaço, né? E hoje em dia eles estão restritos a essa área que é a faixa de Gaza, que atualmente está sendo controlada pelo Hamas, predominantemente, e dentro da Cisjordânia somente essas áreas em vermelho aqui que é ocupada pela autoridade palestina. O restante é controlado por Israel. No ano passado, o presidente dos Estados Unidos ele fez uma proposta. Essa proposta do Trump, ela estabelecia fronteiras entre Israel. Foi um acordo que foi feito entre Israel e os Estados Unidos, sem a participação dos palestinos. Então, isso causou uma tensão, né? Mas o que eles propunham? Oficializar a criação do Estado palestino, nessas áreas aqui identificadas por essa cor vermelha. O que está em bolinhas vermelhas continuariam esses enclaves israelenses na Cisjordânia e seria construído um túnel para ligar essa área da Cisjordânia ocupada pelos palestinos até a faixa de Gaza, porque elas ficaram separadas, né? A cidade de Jerusalém, eles só trataram no acordo a respeito da parte ocidental de Jerusalém, que é a que pertence aos judeus. A outra metade não entrou no acordo. Então, isso foi recente agora, no ano passado. Mas foi uma proposição, né, pessoal? Eles fizeram esse acordo, mas não chegou a ser criado, porque isso intensificou, inclusive, alguns conflitos.
E para finalizar, eu achei por bem colocar novamente alguma informação a respeito da Coreia, porque alguns grupos fizeram o mapa mental a respeito de Coreia e outros questionaram, né? Por que que Coreia pode, Vietnã não pode? No caso, a Guerra da Coreia ela ocorreu na década de 50, mas até hoje não deixou de existir o conflito entre as duas Coreias, porque existiu a proposição do armistício na década de 50, mas não ocorreu o fim oficial da Guerra da Coreia. Então eu coloquei uma questão aqui é mais a respeito da Coreia e coloquei esse histórico, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, na década de 50, ocorreu a divisão. Como houve uma expansão do Exército Vermelho, na época a União Soviética, os Estados Unidos temendo o avanço do socialismo na época, ele propôs que ficasse dividida no paralelo 38, mas antes disso, né, tiveram várias investidas aí do lado capitalista, que era a parte sul, que apoiava a Coreia do Sul, e do lado socialista. E acabou que dividiu oficialmente e até hoje não reunificou. Bom, e aí para finalizar, a questão 6, que é sobre a relação das Coreias, é correto afirmar que, como já passou um pouquinho do tempo, eu vou colocar a resposta aqui. O objetivo de ter colocado a respeito da Coreia não é uma questão do material de vocês, do Aprova Enem, tá? Então eu resolvi colocar uma questão a mais sobre Coreia para reforçar algumas ideias. A resposta correta é a letra D. A Coreia do Norte e do Sul, apesar de permanecerem tecnicamente em guerra, realizaram um encontro formal em janeiro deste ano, no caso 2018, após mais de 2 anos de afastamento, com o intuito de discutir a participação norte-coreana nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, evento realizado em Condado sul-coreano. Eu não vou ler as outras porque são alternativas extensas, então vocês depois tentem fazer novamente. Se tiver dúvida, vocês podem me acionar lá no fórum de dúvidas do bloco do CAUNI. E para finalizar, como eu falei que esse conflito ele se arrasta já há bastante tempo, eu achei interessante aqui essa linha do tempo mostrando o conflito coreano desde o início do século passado, em 2010, quando a península ela foi ocupada pelo Japão, depois durante a Segunda Guerra Mundial, a evolução, a tentativa de aproximação, alguns acordos que foram assinados, mas oficialmente até hoje não ocorreu a reunificação e os países tecnicamente ainda continuam em guerra, né? Volta e meia a gente ouve falar ali de alguma tensão por conta de exercícios militares, e aí, como a Coreia do Norte ainda adota o socialismo, ainda tem essa questão, né, de conflito e disputa. E, para não perder o costume, onde encontrar o conteúdo é no AVA, aqui nas nossas aulas do bloco. Eu sempre disponibilizo os slides das aulas para vocês. No livro volume 3, que é o capítulo 29 e 30, da unidade 9. E os exercícios dessa aula de hoje foi do suplemento à prova Enem, a unidade 9, que trata sobre geopolítica. Os exercícios que estão na página 74 a 78, nem todos eles foram mostrados aqui, porque alguns tratam sobre Guerra Fria, por exemplo. Então, eu só selecionei dessas páginas aqui os que tratavam a respeito de conflitos dos quais a gente tem tratado, né? Tanto eu quanto o professor Adriano. E é isso, pessoal. Então, bons estudos para vocês, bom final de semana e até semana que vem. Tchau, tchau e obrigada pela companhia.